E aí galera, vamos então na aula de hoje falar sobre Homebrew. Na aula de hoje eu vou demonstrar como trabalhar com gerenciador de pacotes no Mac OS. Estou na versão 10.15, estamos em março de 2020 e qual a ideia do Homebrew? Esse gerenciador de pacotes no Mac me permite fazer instalações via terminal. Então aqui no terminal eu posso dar um comando de instalação e eu consigo instalar determinados pacotes. Tá? Muitas vezes nós precisamos entrar em algum site, baixar um arquivo .dmg, que é um arquivo instalável equivalente a um .deb no Debian, e aqui com Homebrew a gente dá o comando e ele já instala automaticamente. Então aqui no site brew.sh a gente tem vários exemplos aqui de utilização do Homebrew, desse gerenciador de pacotes que é muito utilizado no macOS. Tá ok? Então vocês podem ver aqui como exemplo, ó, eu instalando wget, que é um aplicativo tanto para Linux quanto para Mac, que permite eu acessar, fazer download de um pacote via terminal. Tá? Então o Homebrew é muito bom, vários tutoriais a gente precisa utilizar o Homebrew para instalar determinados pacotes, como é o nosso caso aqui do Cherry Tree. Então o Cherry Tree é uma ferramenta que permite você fazer anotações, controlar códigos, então você pode fazer vários manuais sobre linguagem PHP, Python, MySQL, fazer anotações, colocar imagem, PDF. Então é o seu caderno praticamente no seu Mac. Então você guarda as suas dicas, as suas anotações, só que ele tem um diferencial. Quando a gente coloca um código em Python, em PHP, a gente pode configurar de tal forma que o código fica visível como se estivesse no editor. Então eu posso guardar todas as minhas aulas aqui, quando eu quiser consultar, eu venho no meu Cherry Tree e dou uma olhada. Então qual é a ideia? O objetivo é instalar o Cherry Tree, que está aqui como árvore de cereja por causa do link dele. Então para instalar o Cherry Tree, para o Windows é fácil, eu venho aqui embaixo e baixo aqui o instalador. Para o Deb eu tenho o .deb, que é só dar um dpkg-i que eu já instalo no Debian, no Ubuntu, no Mint, em qualquer derivado do Debian. E para o Linux também, aqui para o Fedora, aqui eu tenho o RPM. Já para o Mac não tem um pacote específico, então eu tenho que instalar o código-fonte. Só que quando eu vou executar o código-fonte, ele manda eu resolver os problemas das dependências que surgem. Então é aí que entra o Homebrew, que ele me permite resolver essas pendências que surgem. Por exemplo, aqui no manual do Cherry Tree, ele vai colocar aqui, ó, macOS. Ele vai demonstrar aqui, ó, como eu faço a instalação das dependências para eu conseguir rodar o Cherry Tree no macOS. Então aqui ele manda eu instalar primeiro o Homebrew. O Python é muito fácil, já está instalado e já vem com pacote também no macOS. Então eu vou instalar o Homebrew. Para eu instalar, aqui ó, vocês já podem ver que já tem essa linha de comando aqui, ó, tem um cur, ele faz uma conexão aqui via HTTP e baixa o install.sh. Então eu vou vir aqui no meu terminal e vou copiar aqui, ó, copiei, tá? Vou colar aqui no terminal. E ele está dizendo que eu não posso executar como root. Tá? Então eu vou dar um exit aqui no usuário root. Tá? Vou colar aqui no terminal e já começou automaticamente a instalação. Ó. Ele já baixou o script, executou tudo e pediu para eu digitar a senha. Digitei a senha do root. Uma vez que eu digitei a senha do root aqui, ele já instalou para o meu usuário. Então, eu creio que ele já fez aqui a instalação, ou está terminando. Uma vez que ele terminar a instalação do Homebrew, eu já vou poder executar comandos desse tipo aqui, ó, brew install wget. Ou brew install, por exemplo, se tivesse Google Chrome, brew install Firefox, tá ok? No nosso caso, a gente vai seguir esse passo aqui, ó, para
instalar esse pacote GTK aqui de integração. E vamos instalar os 4 pacotes para que no final eu consiga fazer o Cherry Tree executar aqui, ó. Então vamos lá. Retornando aqui, ele continua aqui tentando instalar essa ferramenta de atualização de software aqui, ó, que está ligada ao Xcode, que é a IDE de desenvolvimento no Mac. Tá? Eu poderia aqui em terminal abrir uma nova aba. Enquanto ele está executando aqui, eu venho para uma nova aba. Pessoal, esse aqui é o terminal nativo do Mac, tá? Eu não instalei nenhum programa, nenhum software. Agora eu vou vir aqui, ó, no manual do Cherry Tree aqui e vou fazer o quê? Eu vou fazer essa nova instalação aqui, ó. Essa ferramenta de integração. Vou dar um Ctrl C nela, vou vir aqui no terminal e vou colar. Ele está dizendo o quê? Que ele ainda não reconhece o Brew Install. Por quê? Porque ele ainda está instalando as dependências aqui. Então a gente tem que aguardar um pouco. Por quê? Se eu dar um ls aqui no terminal, ó, eu estou na pasta home do usuário. Eu tenho aqui a pasta downloads. Vou entrar dentro dela. Entrei, dei um ls. Aqui vocês podem ver todos os arquivos que estão na pasta downloads. Então aqui eu já tenho aqui, ó, eu baixei o código fonte do Cherry Tree e aqui eu descompactei ele. Eu dei um tar-xf, o nome do pacote, ele descompactou e criou essa pasta. Então quando eu entro dentro dessa pasta, aqui, ó, Cherry Tree 0. Entrei dentro dela, vou dar um ls. Então eu estou dentro da pasta. Então essa pasta aqui é o que? É o código fonte do Cherry Tree. Então eu deveria executar isso aqui e ele abrir o Cherry Tree. Quando eu mando executar aqui, ó, se eu digitar /Cherry Tree e dar Enter, ele me fala dos problemas. Ó. Eu tenho uma série de problemas para resolver aqui. Então não é tão fácil fazer a instalação. Se fosse um .deb ou um .exe no Windows, era só ir dando nest próximo. Mas aqui não. Para que o Cherry Tree funcione, ele está me falando desse erro de importação dessa biblioteca GTK aqui, que ela está aqui, ó. Então eu preciso desse pacote aqui. Então quando eu tento instalar ele aqui, ele, mais uma vez, ele fica dando erro. Então eu tenho que aguardar aqui a execução desse script. Enquanto eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir executar o Cherry Tree aqui no Mac. Aí, ó. Tá ok? Ele não abre o pacote. Esse gerenciador de pacotes do Mac, assim como o apt, que é o gerenciador de pacotes utilizado no Debian, assim como o dpkg também. Então o Homebrew ele é excelente, ele funciona no Mac. E no nosso exemplo aqui nós tentamos instalar o Cherry Tree, que é uma ferramenta mais complexa, que é um editor de texto que permite que eu crie documentos por categorias e organize esses documentos, que eu possa acessar de forma online, com pasta compartilhada no Google Drive ou no Dropbox. Então o Cherry Tree, que é a árvore de cereja, né, é uma ferramenta muito utilizada pelo pessoal de TI para fazer anotações, e ela tem um ponto forte que é a capacidade de, se eu colar um código em Python, PHP, Java ou C, esse código ele fica na sintaxe da linguagem de programação, mesmo estando dentro do editor de texto. Então, como ele não funcionou aqui no Mac, devido a uma série de dependências que o Cherry Tree permite, por mais que o Homebrew seja um gerenciador bom, ele não foi possível instalar através dele. Então, o único jeito seria baixar um arquivo .dmg para o Mac, só que o Cherry Tree não fornece esse tipo de pacote de arquivo. Já o .deb ele oferece para o Debian. E no nosso caso, que é um Mac, deveria se utilizar o código-fonte, compilar, instalar as dependências, então dá uma série de problemas para poder resolver isso. E até porque também o Mac agora em 2020 ele já é 64 bits, então tem mais restrições ainda.
Então, para resolver o problema, como sempre, a gente cria uma máquina virtual aqui. Eu tenho um Windows 7 aqui, é um Windows 7 rodando normal, com 3 GB de memória, e eu instalei o Cherry Tree nele, baixei normal do site Cherry Tree e fiz a configuração aqui, criei minhas pastas, criei os documentos. Então vocês podem ver aqui que eu tenho expressões regulares que estão na sintaxe da expressão regular do Shell Script. Se eu tiver um texto normal aqui do Linux, aqui em Python, por exemplo, eu posso ter um código colado aqui dentro que fica na sintaxe Python. Então fica fácil para você estudar, para você revisar o código, para olhar, entendeu? Fazer observações, comentários. Então o Cherry Tree é muito usado com o pessoal de TI, mas nada impede que as outras áreas a pessoa utilize também, tá ok? Então é isso aí, o Cherry Tree é essa ferramenta que eu queria mostrar e compartilhar com vocês. Não deu para instalar ela no Mac, mas eu instalei aqui na máquina virtual e estou trabalhando com ela perfeitamente. Então o vídeo fica por aí. Valeu, pessoal. Até o próximo.